Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vamos de vídeo de estratégia manual aqui na Dtrader, na Derive.com, para impulsionar a nossa banca iniciante e na banca avançada também, tá? Para quem está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, meu nome é Cristiano, trabalho com opções binárias. Aqui eu passo dicas, passo estratégias, libero robôs gratuitos, faço esse tipo de acompanhamento tanto com alunos quanto não alunos. E nesse vídeo aqui vai ser estratégias manuais em conta real para impulsionarmos aí a nossa alavancagem, tá? Antes de começar o vídeo, pessoal, eu vou falar sobre a sequência de alta que teve ontem na volatilidade 100 no nosso método ABR, tá? Eu, pessoal, trabalho com 4 alavancagens diferentes. Aqui na minha alavancagem agressiva, eu tomei um loss, tá? Eu clico aqui no log, vocês podem ver, ó, eu tomei 6 entradas seguidas de loss. Eu comecei com 20 dólares no dia 1º de julho e hoje, dia 7, teve essa sequência alta e eu perdi 27 porque eu vim o que? Atualizando as minhas stakes, tá? Por que que rolou esse loss aqui? Se nós formos no TradingView, que eu já deixei separado aqui, ó, M5, ele estava tendo essa subida longa aqui, só que ele chegou nessa candle e não conseguiu sair dela, né? Ele pegou um loss aqui. Ele poderia ter dado uma win, o pessoal fala, pô Cris, mas aqui ele deu aquela queda. Mas aqui, galera, é uma movimentação de doji. Aqui o mercado ele praticamente saiu no mesmo valor de compra, né? Ele comprou, aqui foi praticamente o valor inicial da compra dessa candle e ele finalizou praticamente novamente no nosso valor inicial. Como a gente compra um contratinho para entrar em cada candle, em cada contrato, em torno de 2 segundos antes, provavelmente esse mercado aqui estava um pouco acima quando saiu o nosso contrato. E daí no finalzinho dessa candle ele ainda desceu um pouquinho mais. Por isso que assim, dependendo da pessoa, tomou loss e outras pessoas não tomaram. Eu tenho 4 alavancagens. Essa aqui foi a única que eu tomei loss. Por quê? Eu tomei porque a minha alavancagem nessa é mais agressiva. Eu coloco uma segurança menor nas minhas operações e também pode ter pego um delay. Por quê, galera? Aqui na minha banca iniciante, eu não tomei, tá vendo? Eu saí logo na primeira. Aqui eu peguei certeiro. Na minha banca avançada, eu tive uma sequência longa, quer ver, ó? Cadê minha sequência aqui, ó? M5. Peguei uma sequência longa, porque ele entrou no mesmo momento que a minha banca iniciante, porque também a segurança dele é 12 no script. Ele foi pegando entradas, 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 e quanto mais você vai se afastando das suas entradas, né? Quanto mais martingale você precisa fazer, maior vai ficando aquele pequeno delay. E aqui eu precisei de 8 entradas para sair dessa sequência. Lembrando que aqui na minha banca avançada, eu comecei com 10 entradas no total, buscando em torno de 33% em cada martingale. Quer ver, ó? Aqui 33, mas não fez martingale. Aqui, ó, tá vendo, ó, 10 cents. Por quê? Ele vai recuperar meu prejuízo passado e pegar 33% em cima dessa minha stake inicial, que é 0,37, tá? Ele vai estar sempre buscando, por enquanto, 33%. Aqui na minha banca de rendimentos, ela foi certeira também, tá vendo? Eu faço 4 alavancagens, são 288 robôs trabalhando ao mesmo tempo. Pegar um delayzinho ou outro é normal. Para quem trabalha com apenas uma aba, no plano mínimo da VPS alemã, que eu recomendo a vocês, não deve ter pegado nenhum tipo de delay. Mas quando a segurança está próxima da minha agressiva e também está fazendo aquela alavancagem arriscada, sempre tem esse risco de levar o loss, tá, pessoal? Então eu vou começar uma nova banca com 20 dólares para essa daqui e já computei também esse loss aqui na minha planilha. Eu venho aqui nas estatísticas, que já está a aula liberada lá. Tá aqui, ó, dia 7, houve uma sequência de 19 candles na volatilidade 100, tá? Aqui eu já coloquei no meu histórico de julho, uma sequência de 19 e aqui embaixo no M5
essa sequência de 19. Já computei as minhas estatísticas. Quando acontecer uma nova, eu vou e computo aqui novamente para a gente começar a se basear de uma forma também levando em consideração as probabilidades, beleza? Então, já passado o recado aí, agora eu vou para a nossa estratégia manual. Deixa eu colocar aqui no mudo, porque agora a gente vai precisar prestar bem atenção no que nós vamos efetuar, tá? Stake Alone aqui, que é a minha parte da planilha manual, dia 7 de julho. Aqui eu tenho $50. Eu vou fazer uma entrada de Stake Alone e depois uma entrada considerando a minha estratégia, colocando os indicadores aqui na DTrader, tá? Primeiro então, que é Stake Alone, pessoal, vamos buscar um mercado aí que esteja em tendência confirmada. Vou colocar aqui superior e inferior. Vou colocar aqui, se eu estou com $50 na minha banca iniciante, eu vou fazer uma entrada de 25, tá? $25 de stake. Vou buscar aí uma tendência que esteja confirmada em queda ou em alta. O mercado bull nesse momento está numa queda mais ou menos, não está confiante para eu fazer uma Stake Alone não. Vamos ver aqui, 10 de 1 segundo também não está legal. Vamos ver o 10, também não está interessante. Aqui eu poderia, pessoal, até fazer de alta, que ele caiu tanto aqui e começou a ficar os fundos ascendentes. Se eu colocar 10 ticks com a minha barreira para baixo, buscando aí em torno de 5% no mercado, deixa eu ver aqui onde vai ficar 5%. 0,8, 5,68. Deixa eu dar uma olhadinha nesse mercado aqui para ver se eu arrisco uma entrada nele. Eu vou entrar agora. Vou entrar agora. Ele bateu a minha barreira lá embaixo, lá no último fundo aqui, ó. A barreira está aqui. Achei interessante efetuar a entrada, 10 ticks aí, movimentação rápida. Pegar uma para banca iniciante, uma para banca avançada, aí depois eu faço a estratégia manual, que é a que eu considero a mais interessante lá do meu curso, para vocês efetuarem aí também, tá? Aqui, 1,42, venho aqui, 51,42. Já peguei 2,84% para minha banca iniciante. Agora a banca avançada. $100 de stake, eu venho aqui, vou entrar com $100 mesmo. Deixa eu ver esse mesmo mercado. Se ele bater novamente lá o fundo, deixa eu ver primeiro aqui, vai. Vamos ver se ele vai continuar subindo. Pegou uma lateralização. Deixa eu ver para onde vai esse mercado aqui primeiro. Tá meio indeciso ali. Vamos ficar de olho. Que às vezes isso aqui é mais um respiro, né? Mas não tá tão confirmado assim. Vamos ver. Tá de olho que agora são $100, né? Ficar mais esperto. Tá lateral, tá um tique baixo. Não tá muito volátil. Vamos ver. Mas tá bem lateral, hein? Ó, agora deu uma queda. Vê aí, ó. Tá caindo bem o mercado. Vou entrar agora, vai. Deu uma descida bem forte. E a minha barreira tá bem aqui embaixo. Tá com uma segurança alta. Vamos ver aí, ó, mais alguns ticks para acabar o contrato. Buscando aí mais um lucrinho para minha banca avançada agora. Beleza, mais 2 ticks. Minha segurança tá alta. Beleza, peguei agora 5,68. Venho aqui. Sim, 105,68. Beleza. Peguei nessa parte aqui 5,68% para minha banca avançada e aqui foi 2,84% para minha banca iniciante. O que eu vou fazer agora, pessoal? Fecho aqui e vamos agora para a parte que é manual com os meus indicadores lá. Coloco 1 minuto, coloco vela. 1 minuto, pessoal, porque eu quero entradas rápidas, tá? Porque eu não quero me estender muito no vídeo para não ficar muito maçante. Mas aí é aquela coisa, como eu ensino lá no Trader Consistente. Quanto maior o time frame, maior período de amostra, de consistência você tem.
1 minuto é muito volátil, né? Eu fico naquela de 2 a 5 minutos. 1 minuto aqui é para fazer aquela entradinha mais rápida, se basear para aparecer mais oportunidades e efetuar uma entradinha. Vou colocar meus indicadores aqui agora. Vamos lá. Colocar MACD, pode deixar a configuração padrão. RSI e vamos colocar bandas de Bollinger. Aqui no RSI, deixa eu só confirmar o período dele aqui da Overbought e Oversold. 80-20 é o que eu gosto de trabalhar. Mas para ficar mais rápido aqui para mim, vou colocar 70-30. 70-30, concluído. E agora vamos para fazer as nossas entradas. Pessoal, agora qual que é a diferença dessa estratégia manual para uma stake alone? A stake alone, gente, a gente se expõe muito no mercado para buscar um lucro baixo, né? No caso de perda de uma entrada da stake alone, você precisaria diversas vezes ter lucros para recuperar o prejuízo. Se você busca 10% no mercado em uma entrada, se você perde ela, você tem que ganhar em torno de 10 vezes para recuperar o seu prejuízo. Nessa estratégia aqui não, você vai ter mais indicadores para te dar sinal e você pode colocar, se você não quer trabalhar Rise and Fall, fazer uma dobra básica no seu martingale, você pode colocar superior e inferior e uma barreira de 50%. Você faz um martingale vezes 3, você já consegue recuperar praticamente o seu prejuízo anterior, tá? Mas caso você tenha diversos loss seguidos, aí você tem que aumentar a sua taxa de martingale. Aí você usa a calculadora para estar sempre equilibrando aí, sempre de acordo com a sua barreira de compensação, tá? Vamos procurar uma oportunidade aqui. O que eu vou fazer agora? Já peguei 1,42 aqui. Eu tenho 51 dólares de banca. Eu vou fazer entrada com 5 dólares. 5 dólares, se eu perder, eu faço 15, depois 45. Dificilmente, porque eu vou estar com uma barreira de 50% ou 30% aí, né? Girando em torno dessa barreira, para que vocês façam o mesmo aí. Vocês têm, pessoal, que pegar experiência, tá? Coloca uma barreira de 30% agora, até 50% e faça uma entrada baseada nos sinais do indicador. Venho aqui, vamos procurar uma entrada. Aqui o mercado, ó, deu uma tranquilizada, a banda de Bollinger, né? Deu aquela estreitada. Vamos ver se eu faço alguma coisa aqui nela já. Deixa eu passar a minha stake para 5. Uma barreira para baixo nesse caso. De 30%. Posso aumentar minha segurança aqui. A mais aqui ainda, 7. 32%. 32%. O mercado tá ali. Aqui bateu minha banda de Bollinger e subiu. Vamos ver o que vai acontecer com essa daqui. Vou colocar 1 minutinho de entrada. Deixa eu ver se dá para aproveitar esse momento aqui. Meu MACD está abaixo da linha de sinal. Vamos ver, ó, bateu novamente a minha banda de Bollinger ali, ó, só que não ultrapassou. Vou colocar minha barreira para baixo. Eu mudei ali, já tem que configurar de novo, né? E agora eu coloquei 1 minuto. Deixa eu colocar a barreira 1.2. Deu 30%, beleza. Vamos ficar de olho aqui. Vou entrar, pessoal, 1 minutinho. 1 minutinho entrando com 5 dólares, buscando aí 32% da minha stake, tá? Vamos ver. Entrei com essa segurança, tá? Caso o mercado venha contra a minha entrada, eu tenho essa barreira aí me trazendo ainda essa segurança na minha operação. Sempre utilizem, pessoal. A Derive, ela é boa por isso. Você não precisa estar utilizando apenas Rise and Fall. Você pode utilizar uma barreira de segurança a seu favor. Vamos ver aí, ó. Primeira entradinha aí. Tenho mais 25 segundos. Minha entrada inicial está aqui, nesse pontilhado. Mas eu ainda tenho a minha barreira de compensação, tá? Para me ajudar no caso de uma reversão contra a minha entrada. Vamos ver aí. Se eu somo. Deixa eu nem abrir a calculadora, né? A calculadora aqui para fazer a soma.
Beleza? O mercado aqui, vocês podem ver, ó, expandiu a banda de Bollinger, retraiu. Expandiu, começou a retrair de novo. Peguei mais 1,64, pessoal. Venho aqui, mais 1,64, ó, 51,42 mais 1,64. 53,06. Vou colocar aqui, 53,06. Peguei já 6% nessa minha operação. Stake alone mais estratégia trader binário, que é a do trader consistente. Dá para pegar mais uma entradinha aqui? Vamos forçar aqui mais uma entradinha, só que não nesse mercado aqui a mais, tá? Já deu uma subida da minha banda de Bollinger. Vamos tentar um outro mercado? Mercado de alta, não. Aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho tempo de pegar uma entrada aqui. Minha barreira tá para cima, 1 minuto. Deixa eu colocar 0,9. 0,9. Vou entrar agora. Barreira para cima, 1 minuto, jogando para baixo. Por que eu fiz isso aqui, pessoal? Ele já estourou minha banda de Bollinger aqui, né? Ele tá praticamente nessa outra candle, próximo da minha banda superior, só que ele está muito próximo do meu RSI da banda superior, né? Ó, ele já deu uma subida boa, tá vendo? Ó, começou a expandir novamente a minha banda de Bollinger. Meu MACD tá acima, tá bem afastado da minha linha de sinal, e uma hora ou outra ele pode começar a descer. Eu estou o quê? Apostando que vai ter essa reversão. Se não tiver essa reversão, não tem problema. Eu faço um martingale aqui e vou para cima do mercado novamente. Só que não nessa oportunidade, tá? Aqui, pessoal, para quem não está no trader consistente, pode ficar um pouco mais confuso, mas eu estou seguindo o quê? RSI, que está no meu topo aqui. MACD se afastou muito da linha de sinal, uma hora ou outra ele vai ter que começar a se aproximar novamente, e também está próximo da minha banda superior de banda de Bollinger. Aí eu falei, meu, esse mercado uma hora ou outra ele vai ter que cair um pouquinho. Apostei, peguei mais 1,39. Venho aqui, mais 1,39, certo? Mais 1,39, saí com 54,45. Show! Beleza? 8,90% aí nessas operações, começando com esses 50 dólares aqui, certo? Agora a banca avançada, pessoal. Banca avançada, já peguei aí 5,68 e eu tenho 100 dólares para fazer as minhas entradas. Eu posso entrar com 10 dólares aqui para fazer uma entrada, né? Se está o dobro da minha de 50. Coloco aqui 10 agora, mas vamos procurar outro mercado, porque esse daqui já caiu demais, já está muito para baixo da minha banda de Bollinger. Aqui, não, aqui não tá legal. E não tá legal, o pessoal deve saber o porquê. Tá vendo? Ele tá nesse momento nessa queda e mas tem um suporte ali que a gente pode utilizar a nosso favor, né? Ó, nosso RSI, pessoal, tá aqui embaixo, perto da minha linha de 30. Tem uma pequena zona de suporte aqui, certo? Tô explicando, mas eu poderia já ter entrado, hein? Talvez eu tenha perdido a minha oportunidade aqui. Porque o MACD também começou a subir. Tá vendo? Aqui eu talvez tenha perdido a minha oportunidade. Poderia ter entrado quando estava aqui embaixo. Ainda mais jogando a minha barreira de compensação para baixo. Estaria show de bola ali. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Ele bateu, ó. Bateu aqui e subiu. Bateu aqui e subiu. Bateu aqui e começou a subir de novo. E se eu jogo a segurança para baixo ainda, estaria show de bola. Mas beleza, vamos para outra aqui. Aqui, não. Deixa eu mudar de volatilidade. Aqui também não. Mudando volatilidade. Aqui também não. Vamos para 50. Aqui também não dá nada. Primeira coisa que eu vejo, pessoal, é a banda de Bollinger, tá? Aonde que tá a movimentação do mercado em referência às bandas de Bollinger. Quando eu vejo que tá interessante, aí eu vejo o MACD e vejo o RSI.
Claro que suporte e resistência eu também sempre considero, mas não fico traçando mais linhas. Aqui, galera, se ele tivesse um pouquinho mais acima, vamos ver o que vai acontecer, se ele vai subir. Ele deu uma estreitada ali, ó. Vamos ver, ó. Ele deu uma subidinha. Deixa eu só preparar, ó, a minha operação aqui para caso eu tente fazer uma entrada nesse mercado. 37%, vai. 37%. Ele vai ter que subir mais aí para eu efetuar uma entrada, tá? Tá vendo que ele tá meio estreito ali? Quando tá estreito, acontece o quê? Costuma bater a banda de Bollinger e retornar para dentro dela novamente. É o que eu vou tentar fazer. Só que, ó, vamos ver aí. Se ela começar a se expandir muito, eu não entro, tá? Deixa eu ver, a linha média aqui, você pode ver que ela tá numa pequena elevação, tá? Ela tá subindo, mas bem fraco. Não tá demonstrando tanta força de compra aqui não. Por isso que eu tô insistindo nessa entrada aqui. Mas está descendo novamente, tá vendo? Por isso que eu quero que ela chegue mais ou menos próximo da minha banda de Bollinger para que eu efetue uma entrada com mais segurança. Quer ver? Se eu colocar agora 10 ticks, vou entrar. Vou entrar. Deu uma forçadinha ninja aqui, hein, pessoal? Vou pegar 35% aí, tá? Mas eu acho que não vai subir além da minha entrada inicial. Deixa eu fechar aqui. Peguei já uma win. O pessoal pode não ter entendido por que eu fiz essa entrada. O mercado está lateralizado, a banda de Bollinger ela está estreita, o mercado tem feito intercalação de alta e queda, e esse mercado eu estava achando que ele não ia subir novamente além do preço inicial dele. A minha barreira de compensação, pessoal, estava bem próxima do pavio aqui. Aí eu falei, pô, acho que esse mercado, além de subir, ele pode até subir, mas não acho que ele vai terminar novamente acima do valor de mercado que foi da compra inicial. Arrisquei, deu certo, ok, mas aqui foi um risco que eu assumi, tá? Aí assumi o risco, se eu perdesse faria um martingale numa próxima entrada que me traria mais probabilidade de acerto, né? Considerando mais os indicadores. Então aqui eu peguei mais 3,59, venho aqui, tomo aqui, ó, 105,68 mais 3,59, 109,27. Vou colocar aqui 109,27. Até o momento, 9,27%. Pegar mais uma entradinha. É aquela coisa, galera. Foi o que eu falei num dos vídeos anteriores. Você não precisa fazer day trade todos os dias. Não precisa estar lá se colocando todos os dias para estar buscando meta. Se você pega lá, deixa o método ABR seguro, né? Não arriscado. Aquela minha alavancagem agressiva é para só acompanhar vocês que querem deixar o negócio arriscado. Mas vocês viram, né? Aqui é você pegar um lucro pequeno no método ABR. De repente você quer fazer um day trade, tá com emocional legal? Vai, faz as suas entradinhas, faz a estratégia manual que eu estou fazendo aqui, buscando 30% a 40% aí de barreira de segurança, respeitando os sinais dos indicadores que eu ensino, tá? Vamos ver aqui novamente. Aqui esquece esse mercado agora. Volatilidade 100. Aqui não dá para fazer nada. Só mais uma entradinha aí, tá? Só deixa eu aproveitar o momento aqui para fazer mais uma entradinha. Aqui nada. Se não tiver mais oportunidade, eu só finalizo o vídeo, tá, pessoal? É aquela coisa, melhor sair para não ficar forçando entrada. Aqui, nossa linha média. Nosso MACD está aqui, nosso RSI está aqui. Aqui vai voltar para 1 minuto, tá? Deixa eu dar uma aproximada. Deixa eu colocar uma barreira maior. 8. Isso. Vamos ver? Vamos ficar de olho? Vamos ficar de olho aí. O mercado tá próximo do meu RSI aqui embaixo. Meu MACD está um pouco acima da linha de sinal.
e eu tenho aqui minha barreira acima já da banda de Bollinger, certo? Mas eu quero ver primeiro a banda de Bollinger ali. Ó, tá baixando os segundos? Não, só vamos esperar um pouquinho aí. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar. Quero ver esse mercado pegar a nossa banda de Bollinger, estourar ela para eu fazer a minha entrada no retorno. Tá? É a mesma estratégia que eu coloco lá no módulo 11. Esperou, ultrapassou, quando vê que está voltando ali, aí você faz a entrada e mantém a sua segurança acima, tá? Mais alguns segundinhos, vamos ver como que vai iniciar a próxima candle aí, ó. Novamente se aproximou, tá vendo? Ó, vamos ver. Vamos ficar de olho. Ó. Vou entrar, vai. Fiz uma entradinha de 1 minuto aí. Demorou aí uns 2 ticks para pegar a minha entrada. Lembrando, a minha entrada, minha barreira de compensação tá lá na banda superior, tá? Tá na banda de Bollinger superior. Para eu perder, o mercado tem que subir, estourar e ficar acima praticamente. Entenderam? Nosso MACD tá aqui. Nosso RSI também já está próximo da nossa linha superior. Ou seja, ele fez uma subida íngreme e, de acordo com o sinal, a movimentação do mercado tende a se manter dentro das barreiras de RSI. Ele estava aqui em cima, né, batendo a nossa linha superior. Nosso MACD tinha se distanciado, está começando a voltar para a linha de sinal. E eu arrisquei que ele não vai nem mesmo mais ultrapassar a banda de Bollinger, tá? Aí, mais 5 segundinhos. Por isso que é bom, pessoal, derive, você tem essa questão das barreiras de compensação, você consegue fazer um day trade com um pouco mais de segurança, tá? Aí, mais 3,22. Venho aqui. Mais 3,22. 112,49. 112,49. 12,49% nessa minha operação aqui da banca avançada. Deixa eu pegar a soma total agora, né? 12,49 mais 4,45. Fechou? 16,94 só de estratégia manual. Claro, stake alone você se expõe um pouco mais, né? Você para pegar um retorno baixo. E nessa aqui da estratégia manual, você viu como costuma respeitar os indicadores? Claro, você vai perder uma vez ou outra. Não existe uma estratégia 100%. E como vocês gostaram desse meu último vídeo que eu fiz com essa estratégia, e como é importante para os alunos estarem sempre vendo esse tipo de vídeo, eu vou estar sempre buscando também trazer, se eu não trouxer toda semana, a cada 15 dias eu trago, mas eu acho que toda semana eu vou trazer 2 com day trade com bot e 1 com day trade manual, porque esse é mais maçante, algumas pessoas não gostam de assistir, infelizmente, o pessoal quer ver bot, aí quando tem uma estratégia mais explicativa, mais legal, mais segura, o pessoal não assiste. Mas beleza, né? É assim que gira o mundo. Vamos ver aí quanto que deu em reais. O dólar deu aquela estouradinha novamente, né? Vamos ver aqui quanto tá o dólar hoje. Tava em torno de 5,20 aí, né? 5,22. Vamos ver aqui. 5,22. 5,22 mesmo. Vezes 5,22. R$88 aí fazendo estratégia manual, né? Nenhum loss, né? A gente tentou respeitar bonitinho aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês aí, principalmente do trader consistente, tenham gostado. Novamente, né? Fazer esses day trades aqui online para vocês terem mais noção de como colocar em prática as estratégias que vocês aprendem. E é isso aí. Caso não seja aluno, pessoal, quer aprender estratégias manuais e também com robôs traders, Trader Consistente aí na descrição, primeiro link referente aos cursos. Você vai aprender a ganhar com o pé no chão de 1 a 3% ao dia, tá? Vai ter tanto estratégias manuais quanto estratégias com robôs, que você vai também saber como utilizar robô a seu favor, tendo stop win, aquela pegada, esqueça aí os 10% ao dia, faz uma coisa mais pé no chão para você ter mais disciplina e mais paciência, e ainda tem esse acompanhamento também, beleza?
Então é isso aí, pessoal. Segue também no Instagram. Qualquer dúvida, manda inbox por lá também. Manda e-mail. Tem a Trader Money. Tem grupo de WhatsApp, grupo de Facebook aí. Fiquem à vontade para entrar. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.